Bom, boa noite a todos. Vamos iniciar então mais um estudo do Pensamento e Vida. E hoje nós trataremos no capítulo 25 da humildade. E Emmanuel vai nos explicar umas coisas bem interessantes. Para mim foi um grande aprendizado. Tendemos a acreditar que a humildade, ela caracteriza-se como uma fraqueza, uma coisa de pessoas simples, né? Pessoas humildes, né? Mas, na verdade, pessoal, a humildade é uma força da alma. E é uma força que nos liberta e nos dando a liberdade, ela abre os caminhos para que a gente desenvolva o perdão e o amor ao próximo. No Livro dos Espíritos, Kardec sempre comenta e coloca junto, né? A caridade e a humildade. Nós vamos trabalhar isso no finalzinho. Mas a humildade, nós vamos perceber, segundo Emmanuel, que é a presença ou a irradiação de Deus em nós, né? E ela, então, é uma força do Espírito que nós devemos saber aproveitar e utilizar, né, na nossa evolução. Então, vamos lá. Este é o livro que nós estamos seguindo. E como a gente sempre faz, né? Se a gente for no dicionário e for entender o que vem a ser humildade, então nós vamos ver lá, qualidade de alguém que é modesto, simples, né? Isso podemos concordar. Qualidade de quem tem consciência de suas limitações, uma característica da modéstia, também concordamos, né? Pessoa em que há ou demonstra fraqueza diante de algo ou alguém, inferioridade. Com esse conceito do dicionário, a gente já não concorda, né? Que a gente já acabou de falar, que o Emmanuel explica que ela é uma força que expressa submissão em relação aos seus superiores, acatamento, sim. Ou humilde é aquele que não possui boa condição financeira, pobreza. Então, a gente percebe que as definições do dicionário às vezes são boas, às vezes nem tanto, né, pessoal? E para buscar subsídio nessas definições do dicionário, então eu pensei no seguinte, eu lembrei das bem-aventuranças de Cristo. Então, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, né? Então, realmente, a simplicidade é uma característica desejável para o espírito. Qualidade de quem tem consciência, eu lembrei da questão 919 do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta qual o meio mais eficaz de se melhorar. E aqui vem a resposta, né? Conhecer-se a si mesmo. E quem deu essa resposta foi Santo Agostinho. Em que demonstra fraqueza, aqui nós temos que diferenciar as coisas. Então, muitas vezes, a pessoa não reage por interesse próprio. Então, ela não reage por medo, por covardia. Então, uma pessoa que aparenta humildade, mas, na verdade, ela não reage por medo, ela está não reagindo porque acredita que é o melhor para si. Ela tem medo da reação das outras pessoas, né? Então ela tem uma falsa humildade. Se essa pessoa tiver certeza da vitória, ela reage. Então, um exemplo, a pessoa está diante do chefe dela, que tem muita autoridade e pode demiti-la. Então ele dá uma bronca nela e ela pega e tem uma aparente humildade, se cala, ouve. Mas quando ela está em casa, onde ela é quem manda, e ela está diante de um filho, ou diante de agora de um empregado abaixo dela na escala, ela é um déspota. Não é? A gente vê muito isso. Então, isso não é a verdadeira humildade. Então, a demonstração de fraqueza não tem nada a ver com humildade. Tem muitas vezes a ver com egoísmo, interesse próprio, medo, covardia. Né? Então, vamos separar essas definições. Jesus também nos disse que são bem-aventurados os mansos, porque lhe herdarão a terra. Então, o acatamento, o respeito, a ordem, as coisas, realmente condiz com a humildade, é uma coisa interessante. E essa questão de humildade ser sinônimo de pobreza ou uma condição financeira ruim, isso daí, né, pessoal, a gente vai considerar que é uma estreiteza da visão materialista, que não conhecendo a vida do espírito, atribui só à matéria as coisas.
E Jesus também a gente pode pegar em Tiago uma explicação para isso, né? Em Tiago, Tiago não é Jesus aqui, é Tiago quem diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres desse mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Então Jesus já mostrou, né, que não ter dinheiro não significa nada de ruim, é uma opção da encarnação. E eu destaco 2 pontos importantes que nós vamos estudar mais adiante: conhece-te a ti mesmo, como uma necessidade para ser verdadeiramente humilde, né, e não uma manifestação de covardia ou medo. E também que esse conceito de condição financeira e pobreza, ele foi bastante explorado no capítulo 19 do Pensamento e Vida por Emmanuel, né? Onde ele diz que pela reflexão mental, pelas estruturas do passado, nós repetimos muitas vezes a busca por recursos amoedados e achamos que a vida é conseguir dinheiro, né? E aí ele nos explica que se a gente não converte estes recursos materiais em fatores de enriquecimento geral para o bem de todos, nós cavamos abismos dourados nos quais a gente submerge e gasta depois muito tempo para se resgatar. Então, esse conceito de que ser pobre, ser humilde é ruim, isso está completamente equivocado no sentido espiritual, isso para qualquer religião, não só para o espiritismo. E continua Emmanuel dizendo que há muita prosperidade aparente, mais deplorável que a miséria material. Então, há muitas pessoas que não têm, que têm riqueza, né? Tem uma aparente prosperidade, mas que são mais miseráveis do que qualquer coisa, né? Do ponto de vista espiritual. Porque vazia, aí ele coloca o seguinte, olha que interessante: a mesa vazia e o fogão sem lume podem ser caminhos de louvável reparação do espírito, enquanto o banquete, a bolsa farta, muitas vezes significam avenidas de licença, ou seja, a gente está se dando a liberdade, escolheu uma encarnação fácil e agora corremos o risco de nos darmos mal, né? E de, em verdade, criarmos problemas evolutivos para nós. Então, essa última definição ali não condiz, né, com o ambiente espiritual e com as definições de Emmanuel. Então, agora caindo no que Emmanuel define ser humildade, né? Ele diz o seguinte: a humildade, por força divina, reflete-se luminosa em todos os domínios da natureza, os quais expressam efetivamente o trono de Deus, propiciando o progresso e a renovação. Então, para Emmanuel, pessoal, humildade é força. É uma força luminosa. Luz é a energia que afasta o escuro, né? Então, não tem nada de fraqueza, pelo contrário, você tem que ser muito forte para ser humilde. E ele escolheu uma palavra interessante, né? uma analogia aqui, que é o trono de Deus. Então, o trono de Deus, ele aparece muito no Velho Testamento e também ele aparece no Novo Testamento, em Hebreus, né? Na carta aos Hebreus. Então, diz assim Paulo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Me chamou muito essa comparação de Emmanuel, de colocar na frase que define humildade o trono de Deus, porque para nós o trono é um símbolo de poder material, um símbolo de conquista que até hoje foi feita pela violência. Então os grandes reis conseguiram seus tronos com base na morte, na guerra. E a proposta do evangelho é que a gente se assente ou esteja ao lado, né, à destra, ao lado direito do trono de Deus, como fez Jesus, com base no quê? Em suportar a cruz, desprezar a afronta. Então, em Hebreus, ele nos diz que uma nuvem de testemunhas, que são os nossos adversários, as pessoas que estão à nossa volta e nos atrapalham, elas nos observam. E aí ele nos convida, Paulo, a deixar isso de lado
né? Deixar o pecado de lado e ter paciência e seguir o nosso caminho com paciência. E humildade. Então, isso aqui está implícito a humildade. E Jesus, que foi o consumador e o autor, aquele que trouxe a fé, suportando a cruz e desprezando a afronta, para você desprezar uma afronta, o que é necessário? Humildade, mas a humildade verdadeira. Daquela que, mesmo tendo condição, não quer se vingar, porque vê no irmão alguém que necessita de ajuda, de amor, de consideração. Então é muito profunda, né, essa passagem de Hebreus aqui. E aí para Emmanuel, né, então a humildade é essa força divina, essa luz que a gente reflete, né, e que nos traz o quê? Patrocina o progresso e a renovação. Sem humildade, eu não conseguirei em mim mesmo trazer o progresso e a renovação. Ele vai voltar e explicar mais detalhadamente isso para nós. Ainda, né, podemos concluir dessa frase de Emmanuel que a humildade é uma virtude ativa que requer e demonstra força e vontade. Ela necessita de, ela demonstra existir, força e vontade. E que humildade é diferente de covardia, quando não se reage por medo ou falta de força. Na verdade, a humildade para se expressar requer muita coragem para abdicar-se de si ativamente pelo outro. E ela também requer amor para que o interesse verdadeiro no outro te guie na superação das paixões do egoísmo, da inveja, do ciúme. Então, quando alguém se desponta, às vezes até roubando oportunidades, entre aspas, de mim, a minha reação humana animal é reagir contra. Que paixões fazem isso? A inveja, o ciúme, o egoísmo, a cobiça. Se eu conscientemente as domino essas más paixões, eu supero o egoísmo e a inveja, o interesse próprio, eu sou humilde. E o verdadeiro humilde é alguém que tem muita força. Imagina Jesus, o governador espiritual do planeta, apanhar, ser ridicularizado com uma coroa de espinhos, se prontificar a nascer numa manjedoura com palha ao redor dos animais. Então, todo o caminho de Jesus é uma ode, uma demonstração da importância da humildade. E somente pela humildade nós teremos a força de nos transformar, de amar o próximo e de transformar o próximo. Então é muito interessante essa visão que Emmanuel traz desse sentimento, né? Em Lucas, não necessitamos de médico. Desculpa, em Lucas diz, não necessitam de médico o que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. E aí nos convida Emmanuel em Fonte Viva, interpretando esta lição de Lucas. Quem já esteja entesourado a humildade, não se quem já esteja entesourando a humildade, ou seja, esteja guardando esse tesouro da humildade, não se afaste do orgulhoso, conferindo-lhe com o exemplo os elementos indispensáveis ao reajuste. Então ele nos convida também, né, em Fonte Viva aqui, a nos utilizarmos da humildade que já temos, para com ela, por meio do exemplo, ajudarmos as pessoas que têm orgulho, vaidade, e ainda necessitam de apoio nessas manifestações. Então é muito bonito, né, tudo isso. Magnificente, continua Emmanuel. O sol a cada dia oscula a face do pântano sem clamar contra o insulto da lama. A flor, sem alarde, incensa a glória do céu. Filtrada pela aspereza da rocha, a água se revela mais pura, e em seguida as grandes calamidades, a colcha de erva cobre o campo, a fim de que o homem recomece a lida. Então ele nos deu aqui vários exemplos, né, de que o sol, em todo o seu poder, ele ilumina o pântano e ele não presta atenção na lama. A flor, dentro de sua pequenez, perto da glória do céu, não se acha pequena, mas sim doa seu perfume como pode. A água, sujeita aí às rochas para ser filtrada, se torna mais pura. E quando ocorrem aqueles grandes temporais que inundam
depois vem o sol, a terra seca e ela dá o quê? A erva para o trabalho na agricultura. Então veja que quando queremos mudar alguém, né? Desculpa. Então veja como que Emmanuel ele nos traz aqui exemplos bem interessantes de humildade, né? E aí eu fiz esse pensamento aqui interpretando isso. Quando nós queremos mudar alguém, porque a gente acha que essa pessoa está errada, né? Como nós fazemos isso? Qual é a nossa estratégia? Geralmente a gente passa por discurso, né? Então a gente quer convencer em palavras ou coerção, a gente cria ameaças, né? Ou coloca medo na pessoa. Ou será que nós seremos capazes de usar a humildade? Então, por exemplo, eu me lembrei também nisso de Gandhi, né? Que pela não violência libertou a Índia. Quantas vezes na vida nós temos o discernimento ou a condição de usar da humildade para que a gente possa transmitir a mensagem que a gente quer ou ajudar as pessoas, né? Como deu nos exemplos aqui, Emmanuel. E para que a gente use a humildade, o outro ingrediente muito importante é a fé. Então, no capítulo 6, Emmanuel nos disse que a fé é força que nasce com a própria alma, uma certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Então, além da coragem, da força, uma outra coisa que requer para que a gente seja humilde é ter fé, porque eu me abdico para o próximo, eu deixo de ter para o próximo, sabendo que isso no futuro me trará a felicidade, né? E aí, para isso, eu tenho que ter fé em Deus, fé na sua justiça e na sua sabedoria. Então, ela requer fé, que é uma certeza racional do amor de Deus, que ama igualmente todos os seus filhos, tanto a nós quanto ao próximo. Então, eu posso deixar ele receber também, pois que eu sei que neste ato estou agradando a Deus, agradando a mim e agradando ao próximo. E isso me dá a força para, quem sabe, usar da humildade e não do discurso ou da coerção quando eu quero alguma coisa de alguém, né? A carência de humildade, agora ele vai falar que a falta de humildade, que no fundo seria o reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho, a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções, né? Então, enquistamento, pessoal, é quando se forma um quisto no corpo. Então, geralmente, existem alguns vermes, algumas coisas que entram no seu corpo e eles formam uma membrana em volta deles, como um quisto. Às vezes você tem uma infecção, aquela bactéria começa a crescer ali, aí forma um quisto, né? Forma uma camada dura que sequestra e mantém aquilo pelo menos isolado do corpo. Então, na analogia de Emmanuel, a falta de humildade é como que se nós criássemos essa membrana externa, esse quisto, essa coisa, essa casca por fora, e a gente fica com a parte ruim, podre, guardada lá dentro. Olha que imagem, né? Então a parte ruim ficou guardada lá dentro, né? No enquistamento. Então, quando a gente não tem humildade, os nossos sentimentos formam esses quistos, como orgulho, cobiça, egoísmo, vaidade. E estes sentimentos negativos que ficam presos ali na nossa alma, como se fosse uma doença, eles se responsabilizam, sejam eles são os responsáveis, os indutores do quê? Da discórdia, da lei e de todas as delinquências. Então, a falta de humildade é uma coisa bastante séria, né? Pela condição de adoecimento do sentimento que ela pode gerar na pessoa. Sem o reflexo da humildade, e aí ele define atributo de Deus no reino do eu, então a humildade é um atributo divino em mim. Quando eu não tenho esse atributo divino em mim, a criatura sente-se proprietária exclusiva dos bens que a cercam. Então, na falta da humildade, eu penso só em mim. E aí eu acho que as coisas
devem me servir, as pessoas devem me servir. E aí, despreocupado, sem me preocupar com a minha condição real de espírito em trânsito, né? Estou aqui na Terra só usando momentaneamente esse corpo enquanto evoluo, apropriando-se da existência em sentido particularista. Então, em vez de ver na existência uma oportunidade para todos, da qual eu faço parte, eu acredito que aquilo era para mim, nós convertemos a própria alma em cidadela da ilusão. Então, primeiro ele falou que a gente faz o quisto, que é como aquela infecção que fica presa dentro de uma membrana externa, né? Uma camada de casca. Agora ele diz que nós nos prendemos dentro de uma cidadela. Então, imagina que a gente é uma cidade medieval, a gente constrói um muro, uma cidadela, e lá dentro eu fico preso aonde? Na ilusão, dentro da qual recusa-se ao contato com as realidades universais da vida. Então, olha, sem humildade, pessoal, o que ocorre, né? A pessoa se sente proprietária exclusiva dos bens. Então, é o tipo do enquistamento que ele já tinha dito, né? E aí, dessa forma, ele converte a alma numa ilusão. Ele se ilude, ele cria ilusão para si próprio. Então, nós podemos, de uma forma inversa, lendo ao contrário, entender que sem humildade eu não conheço ou não reconheço a realidade. Toda pessoa que ainda não adquiriu humildade suficiente não é capaz de entender o mundo, de entender o próximo, de entender a Deus, de entender quem ele é perante a vida. E ele acha que tudo é para ele, que tudo é dele, que ele merece mais. Então, ele vive na ilusão. Olha que bonita a explicação que Emmanuel nos traz, né? Sob o fascínio de semelhante negação, a pessoa ergue azorrague. Azorrague é uma palavra que Emmanuel gosta de usar, né? Que é o quê? É o estalo do chicote. Olha que engraçado, que interessante. Então, aquele estalo do chicote é o azorrague. Então, a pessoa é como se ela estalasse a revolta. Todo o tempo ela está com aquele estalo do chicote trazendo medo, insegurança. As pessoas vão ficando preocupadas, ela cria aquele tumulto, né? Então, quando a pessoa está fascinada pela negação de que ela é parte de tudo e que ela se enquista na sua falta de humildade, ela se revolta contra todos os que lhe inclinem o espírito ao aproveitamento das horas. Então, meditando sobre o que seria o aproveitamento das horas, vamos lembrar, né, pessoal? Pensamento e Vida é um livro onde Emmanuel nos traz informações para que a gente aproveite a reencarnação. Todo o livro é direcionado a nós aprendermos a aproveitar a melhor possível a nossa reencarnação. Então, o que eu tenho que fazer nas horas que eu tenho na Terra, né? Eu tenho que fazer o bem e me melhorar. Então, seria a revolta contra quem nos chama ao cumprimento das leis morais do livro que tem lá no Livro dos Espíritos. A lei do trabalho, a lei de igualdade, a lei de progresso, de sociedade, de liberdade, justiça, amor e caridade. Então, quando a pessoa não tem humildade, se você a chama para trabalhar, ela não quer. Se você explica que todos são iguais, ela tem que ser justa, ela não quer. Se você fala da importância do progresso, ela também não quer, ela quer manter o que ela tem de benefícios. Né? Ela não está preocupada com mais ninguém. Então, ela se revolta como o estalo do chicote contra as pessoas que a querem fazer que aquela progrida. Sem o clima de humildade, a pessoa não se desvencilha dos tramas das sombras em que ainda se vincula, no plano da animalidade, que todos deixamos para trás após a auréola da razão. Quando Emmanuel fala auréola da razão, é quando nós nos transformamos em espíritos racionais. A gente deixou a fase animal, entrou na fase humana, e junto com a razão nós ganhamos vontade e livre-arbítrio. Na medida que a gente ganhou vontade e livre-arbítrio, passou a haver consequências. Então, nós somos agora responsáveis pelas escolhas e temos que reparar o que fazemos de errado, né? Então, a pessoa que não tem ainda humildade, apesar dela não estar mais vivendo na fieira animal, porque ela é dotada de razão,
ela ainda se mantém ligada, ela não se desvencilha, ela fica presa às sombras, que são as manifestações do orgulho, do egoísmo e do interesse pessoal, né? Então ela tem atitudes mais ligadas ao plano da animalidade do que ao plano humano, né? Veja como que é importante a gente pensar e tentar construir em nós a humildade. Para entender isso, eu lembrei do mito de Narciso, que, né, a gente aprendeu com Herculano Pires. Então ele diz lá, né, que no mito de Narciso, vendo o seu reflexo no espelho das águas, no mito, né, Narciso aprende a se conhecer e a se amar. Então ele ama a si próprio. E no momento que Narciso ama a si próprio, ele se apaixona por si mesmo. E aí ele descobre que ele merece a admiração dos outros. Narciso quer que todos gostem dele. Então surge, explica Herculano Pires, o vínculo social pelo egocentrismo. É como a criança que está ainda em fases iniciais de desenvolvimento mental. Ela gosta tanto de si que ela quer tudo para si, que todos gostem dela. Isso foi uma fase lá no início da auréola da razão. Hoje, nós já estamos com uma fase mais amadurecida, onde nós deveríamos abandonar isso. E o convite de Jesus é esse: amar ao próximo como a si mesmo. Porque nós aprendemos a nos amar, é o mito de Narciso, a nos conhecer e achar que temos importância. Agora eu tenho que perceber que o outro também necessita do meu amor incondicional, sem condições. Eu não posso amar o outro desde que ele faça coisas para mim, porque eu estou sendo narcisista. Eu tenho que amar o outro pelo outro. E esse é o momento de transição, e o melhor sentimento para que a gente adquira esta capacidade é a humildade. Então, pela humildade, seremos capazes de transferir, né, o amor próprio para o amor ao próximo. Então, transferência do amor próprio, Narciso, para o amor ao próximo, como a si mesmo, Jesus, né? E para isso, pessoal, é muito importante conhecer-se verdadeira e profundamente, aceitando seus limites, né? Então, qual é o meio mais eficaz para que a gente resista ao mal? Conhecer a si mesmo, questão 919, como nós já falamos. Então, um dos ingredientes da humildade é o autoconhecimento, para que eu perceba onde me falta ela, onde eu ainda acho que eu sou mais, que eu preciso mais, ou que eu mereço mais, para que eu trabalhe isso e para que eu transforme do amor próprio para o amor ao próximo, né? Então, o conhece a ti mesmo é um ingrediente importante aqui na busca da humildade. Possuído pelo espírito de posse exclusivista, a alma acolhe facilmente o desespero e o ciúme. Olha que interessante. O despeito e a intemperança, que geram a tensão psíquica, da qual se derivam perigosas síndromes na vida orgânica, a se exprimirem na depressão nervosa e no desequilíbrio emotivo, na ulceração e na disfunção celular, para não nos referirmos aos deploráveis sucessos da experiência cotidiana em que a ausência de humildade comanda o incentivo à loucura, nos mais dolorosos conflitos passionais. Então, quando a pessoa sem humildade se domina, é possuída pela posse exclusiva só para si, ela adoece, né? E aí surgem 4 coisas muito negativas para nós, que é o desespero, o ciúme, o despeito e a intemperança. Quais seriam os opostos disso, né? E destes 4 elementos surgem a depressão, o desequilíbrio, a disfunção celular e as doenças. Então, muitas doenças vêm pelo orgulho, pelo desespero, que nascem da falta de humildade e do desejo de posse exclusivista. Então, Emmanuel está nos aclarando coisas bastante importantes para a nossa vida, para o nosso bem-estar e até mesmo para o nosso corpo, né? E aí o oposto disso, né? Qual é o oposto de desespero? Fé, confiança, esperança.
de ciúme, abnegação, desapego, de despeito, perdão, de temperança, temperança, prudência, virtude. Então, na medida em que nós cultivamos estes sentimentos em detrimento destes, e para isso é necessária a humildade, eu acabo criando uma condição de saúde, não só saúde psicológica, como saúde espiritual e saúde do próprio corpo, né? Ele fala aqui das disfunções celulares. Então, eu lembrei do capítulo 15, né, de Pensamento e Vida, que ele trata da saúde. E lá ele havia dito que cólera, desespero, crueldade, intemperança criam zonas mórbidas de natureza particular no cosmos orgânico, impondo às células a distonia pela qual se anulam quase todos os recursos de defesa. Os reflexos dos sentimentos menos dignos que alimentamos voltam-se contra nós mesmos, depois de convertidos em ondas mentais. Então, todos esses maus sentimentos são convertidos em ondas mentais que voltam sobre nós, tumultuando o serviço das nossas células e criando as doenças. Então, nós concluímos, né, segundo nos ensina Emmanuel, que humildade é também fator de saúde do corpo, pois ela promove equilíbrio e sintonia com as forças espirituais e da natureza. Voltando ao capítulo, quem retrata em si os louros dessa virtude, ou seja, quem é humilde, virtude essa quase desconhecida, né? Veja que é muito rara. Essa pessoa aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir. Então, o oposto aqui, né? Ela acolhe livremente, ou seja, sem coerção, sem constrangimento, ela aceita as leis morais, a lei do trabalho, de igualdade, de progresso. E ela começa, então, a trabalhar para o seu próprio bem. A humildade, ela passa a ser uma virtude chave para que eu comece a construir o meu novo futuro, né? Porque sem constrangimento, sem obrigação, mas de livre e espontânea vontade, sem coerção, eu passo a trabalhar, a servir a benefício de todos, né? E quando eu trabalho e sirvo a benefício de todos, eu assimilo deste modo a bênção do equilíbrio e substancializo, ou seja, transformo em substância as manifestações das leis divinas. Então, substancializar a manifestação das leis divinas podemos entender como dar substância, pois Deus se manifesta por meio das criaturas. Como Deus me ajuda? Por meio de alguém. No auxílio, que foi o que estudamos no último estudo aqui do Pensamento e Vida, o capítulo 23, ele falava isso, que nós temos Deus, a pessoa que necessita e a pessoa que quer ajudar. E só quando fecha um circuito completo entre esses três é que Deus se manifesta, e sem esse circuito nós impedimos, bloqueamos o eterno dar-se de Deus, né? Então, pela humildade, nós refletimos o trono de Deus entre os homens, né? E nós manifestamos, consubstancializamos as leis divinas, né? Entre as pessoas. Então é muito bonito tudo isso. E aí ele nos alerta, olha, humildade não é servidão, é sobretudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito, apoiando-lhe a permanente renovação para o bem. Olha que bonito, né? Humildade não é servidão. Então, lá no início, quando a gente trouxe do dicionário, né, que uma pessoa humilde é uma pessoa frágil, uma pessoa pobre, uma pessoa fraca, isso está totalmente errado. Aquilo lá é covardia, é medo, né? Humildade não é nada disso. Humildade, pessoal, ela é voluntária, ativa, livre. Ela nos confere independência e liberdade do mal. Se eu não tenho humildade, eu estou preso ao mal. Porque se eu não tenho humildade, eu tenho egoísmo, vaidade, orgulho, e eu estou voluntariamente preso ao mal. Do momento que eu me torno humilde, eu me liberto. Enquanto servidão é dependência, submissão, imposição, sujeição, e ela nos aprisiona no erro, né?
Então, a pessoa pode dizer, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Toda hora que eu quiser, eu vou e bebo. Se ela é um alcoólatra, ela não é livre. Ela é escrava do vício. No momento que ela se liberta do vício, aí ela pode escolher se ela quer beber ou não. Então, a humildade, ela nos liberta e ela requer força para se manifestar, vontade, determinação. Ainda ela nos traz independência. Ela é o oposto de servidão. E eu trouxe duas frases que eu acho muito bonitas de Santo Agostinho, que é o seguinte: quando a vontade está totalmente submissa à verdade, ela é então plenamente livre. Numa primeira visão, é uma frase contraditória. Por que se ela está submissa, ela é livre? Como que ela pode ser livre se ela está submissa? Ela é livre porque ela está submissa à verdade. E a verdade nos liberta. Enquanto, se ela está presa ao erro, ela é dependência, ela é servidão, é submissão às más paixões, ao egoísmo, ao orgulho e assim por diante. Outra frase de Santo Agostinho: a primeira liberdade da vontade era poder não pecar, que é o que nós vivemos, né? A gente escolhe, gente, hoje eu consegui não fazer o erro, amanhã eu caio no erro, então eu posso ou não. A última liberdade, né, será muito mais excelente, ou seja, não poder pecar. Estou lhe brincando com essas palavras. Poder não pecar é uma possibilidade. Agora, não poder pecar é uma impossibilidade de errar. E isso se manifesta na humildade, que é a liberdade máxima e plena do espírito, né? Muito bonito, Santo Agostinho. Voltando a Emmanuel, cultivá-la, ou seja, cultivar a humildade, é avançar para a frente sem prender-se, é projetar o melhor de si mesmo sobre os caminhos do mundo, é olvidar todo o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Então, quem cultiva a humildade se liberta, ou seja, não se prende, e olvida, ou seja, esquece o mal. Então, a humildade nos dá a liberdade para progredirmos, nos desvencilhando, nos libertando do mal. E, ao mesmo tempo, a humildade é um elemento necessário ao perdão, ao ouvido, ao esquecimento do mal, ao perdão, por permitir por permitir que reconheçamos que os outros têm o mesmo direito que nós. Então, no momento que eu sou humilde, eu vejo com equilíbrio, eu saio da cidadela da ilusão, eu rompo aquele quisto do sentimento e eu vejo que o outro é igual a mim. E eu estou, então, a partir deste momento, apto a essas duas coisas, perdão e amor. Se eu não tenho humildade, eu não consigo perdoar, porque eu me acho mais importante, eu não perdoo. Eu não consigo amar verdadeiramente, porque eu amo na medida em que ele me atende. Então, na verdade, eu amo a mim através dele. Para que eu o ame por ele mesmo, necessito antes perdão, né? Então, ela nos dá a condição da gente recomeçar a tarefa do amor a cada dia. Olha que bonito, né? E com isso a gente projeta o melhor de nós e recomeça a tarefa do amor. Então, o humilde não se prende a nada. Ele está livre a cada dia para perdoar. E no momento que ele perdoa, ele está apto a receber as bênçãos de Deus. E o que o Deus dá a ele? A felicidade, né? Então, quando a gente ora e pede para que Deus nos ajude, nós temos que fazer a nossa parte. E aqui está um caminho, né? Nos libertar de todo o mal pela humildade. Refletindo-a do céu para a terra, então, ou seja, aquela pessoa que reflete a humildade em penhor de redenção e beleza, o Cristo de Deus nasceu na palha da manjedoura e despediu-se dos homens pelos braços da cruz, né? Então, Cristo refletiu a humildade na terra em penhor de redenção e beleza. E para isso, como ele fez? Ele nasceu na palha e foi embora na cruz, né? Então, a garantia da obrigação, que é penhor, penhor é garantia de obrigação.
de resgate e redenção é o resgate do gênero humano por Cristo. Então, penhor é garantia de obrigação, redenção é o resgate nosso por Cristo, né? Ele fez como isso tudo? Pelos reflexos de humildade. E para isso ele viveu uma vida humilde, não pregou com palavras, mas ele viveu em humildade. Toda a vida dele foi muito simples, filho de carpinteiro, sem posses, não é? Então, ele termina o estudo aqui trazendo a importância dessas imagens, dessas vivências do Cristo, né? E eu me propus agora, no finalzinho, a ampliar a nossa compreensão, trazer alguns subsídios a mais para a gente entender a importância da mensagem de humildade que Cristo nos trouxe. Então, eu vou trazer esses 2 pontos aqui para nós. O primeiro, tiro de Mateus, capítulo 16, 21 a 25, né? Então, Jesus ia a Jerusalém e lá ia padecer muitas coisas dos anciões. O quê? Ele seria crucificado. E dos principais do templo e dos escribas, Jesus seria morto em Jerusalém. Sabendo disso, Pedro começou a repreender a Jesus e disse: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Então, ele foi contra a humildade de Cristo, que estava aceitando aquele sofrimento por entender que aquilo era importante para a mensagem que ele queria trazer a nós. E Pedro repreendeu para que ele não se submetesse a isso, para que ele encontrasse uma reação contra isso. Jesus, ele, porém, voltando-se a Pedro, diz: para trás de mim, Satanás. Ele não estava dizendo que Pedro era Satanás. Satanás, na Bíblia, é adversário. Pedro, naquele momento, representava algo que o distanciava da tarefa dele, algo que o impedia de fazer o que ele queria. Que me serves de escândalo. Então Jesus diz aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, o caminho que eu abro para você, se você quiser vir após mim, ou seja, o caminho que eu estou trilhando de evolução, renuncie-se a si mesmo. O que é isso se não é ser humilde, gente? Abdicar de si próprio. Tome a sua cruz, ou seja, faça o seu trabalho, aquilo que é necessário para você, e siga-me, siga meu caminho. Porque aquele que quer se salvar a vida material vai perder. E aquele que perder a vida material por amor irá achá-la. Isso é uma síntese altamente profunda da humildade. Então, a humildade requer a coragem de renunciar-se a si mesmo, né? Quando Pedro diz: tem compaixão de ti, Cristo não falou: não, eu renuncio a mim, porque isso neste momento é mais importante. Renuncio ao meu corpo, tá? Não a mim, porque o espírito é eterno, a gente sabe, né? E aí, no Consolador, é uma publicação muito importante, né, de Chico Xavier e também de Emmanuel. Na pergunta 119, foi questionado o seguinte: como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? Então, aqui as perguntas que foram elaboradas uma série de perguntas, né? E o Emmanuel respondeu pela mediunidade do Chico Xavier. Então, olha que pergunta legal. Ó, eu quero melhorar minha capacidade espiritual. Como que eu posso fazer? A resposta de Emmanuel: ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade. Me esforçar na humildade e no amor, no ambiente de trabalho e de lições da terra. Então, onde eu trabalho, onde eu vivo, as lições que a terra me tem, que eu as faça com humildade e amor. Onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Então, naquele lugar onde Jesus nos pôs, a oficina que é a nossa família, nosso ambiente de trabalho, o nosso berço. Quem quiser estudar a lição do berço de pensamento e vida, que é o corpo com as suas dificuldades, ali Jesus nos pôs como oficina de trabalho. Qual é a maneira de eu dilatar minha capacidade espiritual? Me esforçar em humildade e amor.
Na questão 319, qual a maior lição que a humildade recebeu do mestre, que a humanidade recebeu do mestre, ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Entregando-se a este ato, queria o divino mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Então, antes do ato supremo, que é quando Jesus se deixou ser morto, né, pela justiça falsa dos homens, ele teve o ato de lavar os pés dos discípulos. E aí, quando perguntaram para Jesus, para Emmanuel, né, qual é o significado desse ato? Testemunhar a suprema lição da humildade. Vamos ver como é que foi isso, pessoal? Então, lá no Evangelho de João, capítulo 13, versículos 1 a 15. Então, eu peguei só alguma parte, né, para a gente ser mais sucinto aqui. Então, comecei do 4, mas tudo o completo é de 1 a 15. Então, estava vendo a ceia, ou a Santa Ceia, a última ceia da Páscoa, Jesus reunido reservadamente com seus discípulos, né, na última refeição que eles tiveram juntos. Ele se levanta, depõe a veste, então Jesus tira a sua túnica, toma um pano de linho, que era um pano bem simples, né, um pano qualquer ali, e veste aquele pano. Então ele cingiu-se de um pano que estava ali. E aí ele joga água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com o pano que estava cingido. Então Jesus usava o próprio pano que o recobria, que tinha para cobrir o seu corpo, para recolher as impurezas ou enxugar o pé dos discípulos que ele tinha lavado. E vamos lembrar que esse ato de lavar os pés era um ato do servo. O servo lavava os pés ao Senhor quando o Senhor voltava a casa, né? E aí, quando chegou a vez de Pedro, que era um discípulo que amava muito a Jesus, Pedro não aceita, acha estranho aquilo e fala: jamais lavará os meus pés, por todo o sempre. Então, por uma questão de má interpretação da humildade, ou até mesmo de um pouco de orgulho, Pedro falou: não, o meu pé você não lava. E Jesus respondeu: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Ou seja, se você não aceitar-me na minha demonstração de humildade, você não tem relação para comigo. E aí Simão Pedro, percebendo isso, disse: Senhor, não somente meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ou seja, que lave tudo, né? E assim, depois que lavou os pés deles, né, dos discípulos, ele toma a sua veste, então ele volta a vestir sua túnica, e novamente se recosta à mesa, senta à mesa e lhes diz: sabeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre, o Senhor, e dizei bem, porque eu sou o mestre e o seu Senhor. Portanto, se eu, sendo o mestre e o Senhor, lavei os vossos pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Pois eu vos dei o exemplo para que, assim como eu vos fiz, façai vós também. Então, é um exemplo de humildade que aquele que mais pode, que é mais capaz, que mais sabe, que tem mais recursos, seja materiais, sejam espirituais, de liderança, que ele use esses recursos para lavar os pés daquele que não tem, não para humilhar. No momento em que nós utilizamos nossas potências espirituais ou os recursos que Deus nos empresta na reencarnação, qualquer um, inteligência, beleza, facilidade de discurso, palestra, diálogo, dinheiro, para lavar os pés daqueles que não têm, eu estou aplicando com humildade os recursos espirituais que eu recebi. Veja que coisa mais bonita, né? Jesus nos trouxe neste exemplo final, né? E Kardec, no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, queria também lembrar que ele coloca a humildade ao lado de grandes virtudes, como a regeneração e principalmente a caridade. Então, se vocês procurarem, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, muitas vezes está escrito a caridade e a humildade.
ou a humildade e a caridade. Então, essas palavras, esses sentimentos, eles vêm juntos. E o que é caridade para o espírita? Não tem nada a ver com esmola, né? Caridade, questão 886, é a benevolência, indulgência e perdão. Então, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isso é o item 1, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Então, do momento que a gente é humilde e, além disso, é caridoso, indulgente e perdoa, né? Nós temos aqui o resumo de toda a moral do Cristo. E o devotamento e a abnegação, uma outra lição que eu acho muito bonito, que é o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, no item 8, resume todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então, para que eu seja caridoso e humilde, eu necessito de algumas coisas, eu tenho deveres para cumprir. E quais são eles? Devotamento e abnegação, que podem também ser simbolizados na questão do lavar os pés, né? Tirar as impurezas da pessoa e dar a condição dela caminhar por conta própria, né? E eu não me sentir mais do que ela e não me negar a fazer tarefas, às vezes pequenas, que não são valorizadas, mas que são importantes do ponto de vista espiritual, né? Que isso a pessoa humilde faz sem dificuldades. E para finalizar o nosso raciocínio de hoje, eu trago uma lição do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, de 1949. É um livro muito bonito, que é também de Emmanuel. Na lição 3, que se chama Examina-te. E ela começa de uma passagem de Paulo aos Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Olha que recomendação Paulo tem. Não faça nada para brigar ou para se vangloriar, por orgulho, para aparecer, mas só faça as coisas por humildade. Esse azul não está na lição Examina-te, mas faz parte do versículo 3 aqui, por isso eu trouxe. O que está em azul eu que pus, porque está no versículo dos Filipenses. Cada um considere os outros superiores a si. E aí explica Emmanuel, o serviço de Jesus é infinito. Na sua órbita há lugar para todas as criaturas e para todas as ideias, sadias em sua expressão substancial. Então ele abre dizendo, gente, o serviço de Deus é infinito, tem lugar para todo mundo, tanto para você quanto para suas ideias, desde que elas sejam sadias. Então não precisa ter medo de querer fazer o que você quer, ou de que você não vai ter chance de trabalhar. Por quê? Porque é infinito o trabalho de Deus e de Jesus. Se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, e isso está lá na Gênese de Moisés, né? Deus criou as árvores para produzir a cada um segundo a sua espécie. Então, se na ordem divina cada árvore produz segundo a sua espécie, no trabalho cristão, cada discípulo contribuirá conforme a sua posição evolutiva. Então, não preciso me comparar. A macieira não tem que dar banana, gente. A bananeira não tem que dar uva. Se eu sou assim, eu dou isso. Eu não preciso ficar com inveja do outro que dá mais, o que é diferente de mim, que é melhor. Cada um na sua. Então, há espaço para todos, para que cada um faça o que quer, o que pode, o que consegue. A experiência humana não é uma estação de prazer. O homem permanece em função de aprendizado. E na nossa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos seus semelhantes. O apóstolo Paulo compreendeu essa verdade, afirmando que nada deveremos fazer por espírito de contenda e vanglória, mas sim por ato de humildade. Então, reconhecendo tudo isso, que eu me avalie, né, e não faça nada que seja para eu aparecer, por me vangloriar, né, por me mostrar melhor, mais capaz, mais esperto, um discípulo melhor de Cristo que faz mais. Não, nunca que a gente faça isso. Simplesmente que a gente só faça o que é por ato de humildade. Mas, ao mesmo tempo, ele nos alerta, nós estamos aqui não numa estação de prazer.
Sim, temos que trabalhar, mas com humildade. Quando praticares alguma ação que ultrapasse o quadro de suas obrigações diárias, examina o móvel que a determina. Então, quando a gente se propõe a fazer mais, com qual objetivo eu quero fazer mais? Se resultou do desejo injusto de supremacia, se obedeceu somente à disputa desnecessária, cuida de teu coração para que o teu caminho te seja menos ingrato. Ou seja, não faça, porque você está escolhendo um mau caminho e isso lhe trará problemas. Mas, se atendeste ao dever, ainda que haja sido interpretado como rigorista e exigente, incompreendido e infiel, recebe as observações indébitas e passa adiante. Mas, por outro lado, se no consulta da consciência eu fiz porque eu acreditei que aquele era o meu dever e a humildade estava presente, mesmo que as pessoas interpretem mal o que eu fiz, eu devo fazer porque eu estou cumprindo com a minha consciência. Não que eu deixe de lado as observações dos outros, que isso requer também humildade, coragem, e siga adiante. Por fim, finaliza dizendo: continua trabalhando em teu ministério, recordando que, por servir aos outros com humildade, sem contenda e sem vanglórias, Jesus foi tido por imprudente e rebelde, traidor da lei e inimigo do povo, recebendo com a cruz a coroa gloriosa. Então, ele volta a finalizar nessa lição com atos supremos do Cristo e dizendo que, por fazer o que achava certo, Jesus foi mal interpretado e acabou finalizando da forma como ocorreu na história dele, né? Então, pessoal, desculpa, ainda tem uma parte aqui. No entanto, o que acredita ser ouvido celestial. Não, isso aqui é outra parte, que eu esqueci de tirar um slide a mais, porque eu lembrava que terminava aqui. Então, nós terminamos aqui. Vocês me desculpem, pessoal, a confusão, né? Eu espero que vocês tenham achado interessante essas reflexões e essa apresentação que Emmanuel nos traz da humildade como uma força, um reflexo de Deus em nosso ego. E só Ele é capaz de libertar-nos do nosso passado animal e dos nossos erros, né? Espero que tenha sido um estudo interessante para vocês e que as reflexões tenham sido boas. Muito obrigado por participarem.